Esta série de vídeos e podcasts da Socerj tem o apoio institucional da Bayer. Série de vídeos e podcasts da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro sobre a pandemia de Covid-19. Neste número abordaremos as questões práticas no consultório do cardiologista. Olá, sejam todos bem-vindos ao Programa de Educação Médica Continuada da Socerj, que terá como tema central aspectos práticos da atuação do cardiologista no hospital e consultório durante a pandemia pelo Covid-19. Meu nome é Bruno Bandeira, sou diretor de comunicação da Socerj e coordenador da cardiologia do Hospital Caxias d'Or. Ao meu lado, conosco, dois jovens médicos da nova geração da Socerj, brilhantes médicos, o Dr. Fernando Bassan, diretor do Departamento de Doença Coronariana da Socerj, cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia e do Hospital Samaritano Barra, e o Dr. Felipe Maia, hemodinamicista da Rede d'Or e do Hospital Pedro Ernesto. O nosso intuito será a abordagem prática ao cardiologista sobre os novos desafios impostos pela pandemia pelo Covid-19, trazendo as melhores evidências, que infelizmente são poucas, evidências científicas, bem como, principalmente, o que aprendemos até o momento. Reforçamos que será muito importante a participação de todos nas atividades virtuais científicas da Socerj. E convido a todos também a seguirem o Facebook, o Instagram e o YouTube da Socerj, bem como visitar o nosso site. Vamos passar então agora para os dois médicos entrevistados, falando como tema principal dessa sessão a dor torácica em tempos de Covid-19. Gostaria, então, primeiramente, perguntar ao Dr. Fernando Bassan sobre se esses pacientes com Covid, os pacientes, eles apresentam maior risco cardiovascular e por que motivo eles estariam sob maior risco, pacientes infectados pelo Covid? Bruno, essa pergunta é fundamental. A sazonalidade sempre foi um fator desencadeador de eventos cardiovasculares. Os quadros virais, tipicamente no inverno, e isso fez com que a gente mantenha as recomendações e mantivesse ao longo do tempo da estratégia de vacinação anual. E com o Covid não é diferente. Mas acho que com o Covid a gente tem um cenário único da doença, que é basicamente o binômio dela, que é a hipoxemia e fenômenos microtrombóticos. Então, naturalmente, aquele paciente que tinha uma doença coronária estável, esse paciente agora, então, ele ultrapassa facilmente seu limiar isquêmico, seja por microtrombose ou seja por uma redução da oferta de oxigênio. Isso explica uma taxa de mais ou menos 20% de pacientes com Covid que tem positivação de troponina. Então você diria que o paciente com doença cardiovascular ele tem um risco maior de desenvolver formas graves pelo Covid e esse paciente com doença cardiovascular e Covid tem maior risco de desenvolver eventos cardiovasculares também? Sim. Primeiro porque, naturalmente, o que a gente está observando com os pacientes COVID é que eles são submetidos a um importante estresse hipoxêmico. Então, isso vai contra tudo que a gente possa falar em relação à doença coronária quando a gente tenta otimizar a oferta isquêmica desse paciente. Então, esses pacientes eles acabam tendo uma maior taxa de injúria ou até de infarto sem supra, mas é importante a gente também frisar que é um infarto tipicamente tipo 2. Então não é um infarto que a gente deva pensar imediatamente ou colocar esse paciente na hemodinâmica. A gente tem que entender isso como um contexto como um todo de pacientes coronarianos que estão submetidos a um grande processo de hipoxemia. Felipe, você tem observado na tua prática, tanto pública quanto privada, a redução nos atendimentos de dor torácica e síndrome coronariana aguda? Bruno, isso já é uma realidade, não só nossa como no mundo. A gente já tem uma série de publicações espanholas, americanas, mostrando redução de cerca de 40% da chegada desses pacientes em relação ao volume histórico de centros terciários que atendem a angioplastia primária. A gente já começa a ver esse mesmo perfil de paciente que não chega mais em caráter de síndrome coronariana aguda e, consequentemente, quando chega na fase mais tardia da doença. Eu costumo chamar isso de efeito reverso do isolamento vertical, ou seja, existe uma orientação da OMS para que a gente permaneça em casa devido à chance de se infectar e, eventualmente, o paciente, mesmo estando sintomático, por medo de ir ao hospital, onde ele sabe que tem pacientes infectados, ele acaba permanecendo em casa e, quando vai ao hospital, acaba chegando já muito tardiamente. Isso que o Felipe falou é importante, porque já tem alguns relatos, inclusive, de aumento de taxa de parada cardíaca, de acionamento de ambulância na própria Nova York, domicílio. Então, será que esses pacientes estão negligenciando sintomas ou não indo para o hospital, Felipe?
porque eles encaram o hospital como ambiente infectado, então eu tenho que ficar longe desse ambiente, e aí a gente vai pegar, talvez, a segunda fase desses pacientes cardiopatas, são aqueles pacientes que vão evoluir com disfunção e numa janela de reperfusão tardia ou de abertura de vaso tardio. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar e refletir sobre como orientar nossos pacientes. É óbvio que existe uma questão de todo mundo querer manter os pacientes fora do hospital, mas os pacientes que são vulneráveis e que têm efetivamente o risco maior de doença cardiovascular, a gente não pode também negligenciar esses sintomas e tentar manejar sempre esses pacientes no domicílio. Eu acho que a gente vai precisar entender e encontrar um equilíbrio quanto a isso. Você citou bem esse aspecto, a gente tem visto os aumentos de morte súbita, principalmente no continente americano, dos pacientes que acabam procurando o hospital, e é bem provável que a gente comece a ver complicações mecânicas de reperfusão tardia, como a gente via na era parafibrinolítica, né? Aumento, de repente, de comunicações interventriculares devido a infartos tratados muito tardiamente, ruptura de musculatura papilar, com insuficiência mitral grave também. Isso é uma preocupação, né, que as sociedades, a SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SOCERG, tem passado e transmitido para o associado, para que o associado transmita, né, o cardiologista transmita para o público de uma forma geral, né, que os sintomas de doença cardiovascular, a dor no peito, a palpitação, a falta de ar, são sintomas que devem motivar realmente o paciente a procurar uma emergência. A despeito do risco da própria contaminação nos hospitais, o risco da doença cardiovascular sempre é um risco muito alto e a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular e acredito que nesse momento não vai ser diferente. Vocês concordam? Concordo. E eu acho que é importante a gente também entender o manejo desses pacientes, né, na chegada da emergência. Porque a gente tem visto essa taxa que gira ao redor de 20% de pacientes COVID positivo que tem elevação de troponina, né, e a decisão de como manejar. Mas, por sua vez, também existe uma taxa relatada de alguns centros que chega a 50% a 60% de coronarografias que não tem lesão culpada. E aí a gente precisa abrir o leque. Será que isso é uma miocardite causada pelo Covid? Será que isso pode ser até um Takotsubo por conta do pânico das pessoas como um todo? Da questão até econômica que cerceia muitas pessoas? Ou, eventualmente, isso é só realmente a manifestação da doença Covid típica de hipoxemia e micotrombose. A gente, então, não vai encontrar trombose em vasos epicárdicos. A gente passando por um ponto importante com o paciente já com o diagnóstico de uma síndrome com supra de ST, ou seja, um infarto com supra, sabemos que infelizmente agora a dinâmica dos hospitais acabam sendo mudadas, né? Gostaria até de perguntar ao Felipe como que as salas de hemodinâmica estão sendo preparadas, qual é a logística, qual é o tempo de preparo dessa sala, porque isso em seguida vai tentar também ajudar a responder a minha pergunta. Nos pacientes com infarto com supra, a gente deve fazer angioplastia, como sempre fizemos nos centros capacitados, ou a gente começa a pensar mais em fazer trombólise farmacológica? Bom, Bruno, pegando primeiro a tua pergunta inicial, o tempo de preparo das salas ele aumentou. A gente conseguiu retirar da sala tudo aquilo que era estritamente necessário para o exame, os outros materiais, acessórios que permanecem, todos estão cobertos com plástico devido ao tempo de permanência do vírus nos aerossóis. O outro aspecto importante, você tem um tempo maior de limpeza dessas salas e o intervalo entre os exames ele acaba também se prorrogando de forma bem significativa. Isso, consequentemente, uma vez que você receba, por exemplo, um paciente com infarto com supra, tende a aumentar o tempo de assistência desse paciente. Não só o tempo de chegada no hospital, mas também o tempo de assistência vai ser impactado, seria, por exemplo, o tempo porta-balão, que faz com que a gente entre realmente numa discussão em relação a fazer a terapia trombolítica naquele paciente que pode se beneficiar e tem um perfil de risco menor para sangramento, ou partir de cara para uma angioplastia primária, que é o padrão ouro de atendimento que a gente tem. Bassan, quais são os pacientes em que você enquadraria como melhores candidatos a uma trombólise? Essa é a primeira questão que eu acho que a gente não pode abrir mão nesse momento, é entender que a abordagem dos pacientes com infarto com supra não muda, ou seja, a gente continua tendo que lutar pela reperfusão. A definição que eu acho que agora é individualizada é minha instituição, que tem hemodinâmica, a gente tem uma dificuldade na hemodinâmica e é mais fácil agora manejar esse paciente com trombolítico ou não. Então acho que isso é uma leitura que cada cardiologista, cada médico no seu centro tem que discutir com a sua direção, com o seu serviço, sobre qual será a estratégia. Porque a gente não pode perder o foco, efetivamente, de deixar de reperfundir. E aí seria um mal maior que a gente iria causar. Os critérios, efetivamente, para trombólise e para hemodinâmica são muito conhecidos,
Mas eu acho que o que tem que ser levado em conta principalmente se esse retardo da chegada dos pacientes vai impactar meu trombolítico, né? Se esse paciente não chega naquelas horas de ouro, tipicamente as primeiras 2 a 3 horas, e aí efetivamente eu opto por uma estratégia hemodinâmica, ou até se eu não tenho mais ambulância para fazer a remoção, que era uma coisa fácil, que meu hospital centro hemodinâmico era perto, e agora a ambulância também está focada com Covid. Então, essa é uma análise individual, mas que as pessoas não devem perder de vista que a gente continua tendo que reperfundir esses pacientes. A outra discussão que tem que ser travada é que, mesmo que eu opte por fazer uma estratégia trombolítica, esse paciente tem uma indicação para redução de reinfarto, redução de angina, né, subsequente, de isquemia recorrente, de ir para a hemodinâmica em 3 a 24 horas pós-trombólise. Então, se a minha logística me permite esperar para trombolizar e depois montar uma sala com mais facilidade, perfeito. Eu acho que isso então pode ser aplicado. Mas não esquecer que esse paciente ele deverá ser submetido à angiografia, a uma estratégia invasiva de avaliação, até porque 50% dos infartos com supra podem ter lesões em outros vasos, inclusive. Então a gente não pode também deixar de fazer essa avaliação. Então, hoje é o dia 14 de abril, né? Estamos ainda, talvez, no início de uma grande subida de casos, um grande aumento do número de casos, mas ainda os hospitais conseguem comportar ainda, até pelo número de atendimento ainda reduzido. Então eu te pergunto, Felipe, que nesse momento ainda a angioplastia é o método preferencial. A angioplastia primária ainda é o método preferencial de perfusão desses pacientes, mas é importante, em momentos como a gente está vivendo agora, reforçar o conceito do time de cardiologia, né, do Heart Team, que a gente aprendeu a falar muito há cerca de 10 anos atrás por conta da cardiopatia estrutural. Esses pacientes devem passar por uma discussão conjunta envolvendo o emergencista, o cardiologista clínico e o cardiologista intervencionista para discutir qual a melhor estratégia de reperfusão desse paciente. O paciente está muito bem. Muitos desses pacientes já vão chegar no hospital com um tempo de dor ao primeiro contato médico muito alargado, fazendo que talvez a estratégia trombolítica não seja a estratégia mais efetiva no primeiro ponto, sem contar de que se você tromboliza esse paciente e opta por estudá-lo de 6 a 24 horas após a trombólise, a gente também vai estar prorrogando um pouco mais o tempo de internação hospitalar para esse paciente. Então isso tem que ser discutido, eu acho que todos os casos devem ser individualizados, obviamente, mantendo a angioplastia primária como padrão ouro de tratamento. E uma coisa que eu ofereço sugestão, eu acho que é uma visão que a gente tem que ter, principalmente quem trabalha na emergência e quem vai trabalhar na hemodinâmica nesse cenário. Num cenário de pandemia como a gente tem, em que os mecanismos de triagem para pacientes Covid positivo, uma doença de alta transmissibilidade, são extremamente falhos e demorados, a gente não consegue ter em poucas horas, poucos minutos o resultado de quem é Covid positivo ou não, que todos então que façam o procedimento ou que estejam, vamos dizer assim, voltados ao atendimento desses pacientes, atendam esses pacientes como se fossem Covid positivo, com todo o seu equipamento necessário para justamente evitar o segundo dano ou o segundo problema dessa onda do Covid, que é o adoecimento dos profissionais de saúde, das equipes de saúde que estão na linha de frente atendendo esses pacientes que chegam na emergência, em que a triagem ainda não pode ser efetiva o suficiente para afastar essa possibilidade. Vocês têm observado casos de dor no peito e alteração eletrocardiográfica que não estejam relacionados à doença coronariana, e sim miocardite, miopericardite, vasoespasmo, takotsubo? O que vocês têm observado na prática de vocês e o que vocês têm visto na literatura quanto a isso? Bruno, acho que isso é uma pergunta muito importante, mas eu acho que o tempo ainda não é capaz de responder nesse momento. Porque efetivamente hoje o cenário de atendimento desses pacientes na terapia intensiva, basicamente, onde eu estou mais focado, são de pacientes em que não conseguem descer para outros setores para fazer uma análise maior. Então esses pacientes não vão à ressonância para pesquisar miocardite, esses pacientes não vão à hemodinâmica, a maioria das vezes, para avaliar a doença coronária, mas o que a gente encontra efetivamente é uma taxa que gira em torno de 20% de troponina positiva. Então, eu acredito pessoalmente que isso é muito mais voltado ao grau de hipoxemia que esses pacientes são submetidos, que disparado é o que mais prepondera nessa população, porque a hemodinâmica deles não muda muito, a gente não tem visto muito choque. Né? A variação hemodinâmica desses pacientes, ela efetivamente está relacionada com a sedação. Né? E doses baixas de amina são suficientes para geralmente equilibrar a hemodinâmica. Então, eu acredito que a hipoxemia e a microtrombose têm esse efeito. Mas é bem possível que a gente aprenda, até porque já existem relatos de que miocardite é uma coisa possível e tem algumas descrições de miocardite em pacientes COVID. Esse aspecto bastante tão importante, porque a gente tem observado uma permissividade maior das equipes médicas, principalmente relacionadas a síndrome sem supra, em que o paciente se encontre estável
esse paciente tem uma síndrome sem supra, de fato, por um evento primário coronariano, isso é um infarto secundário, isso é uma miocardite secundada a um quadro inflamatório exuberante. Então esse paciente, quando chega para a gente para ser estudado, ele já chega num momento um pouco mais tardio. A gente tem que levar em conta que a gente está vivendo uma época de pandemia, a gente está correndo uma maratona, isso não é uma corrida nem de 100 nem de 200 metros. Então a gente tem que pensar não só em manutenção de EPI, mas em manutenção de staff. Nós somos poucos médicos ultra especializados, então você tem que pensar também na longevidade das equipes de saúde que vão estar atendendo esses pacientes coronariopatas. E você mencionou em relação à troponina, Bassan, quando vamos considerar a troponina como um critério para estudar esse paciente? Quando a troponina vai estar relacionado como um marcador de gravidade do COVID e quando a troponina vai estar nos indicando que esse paciente pode estar com uma placa instável? O que você pode dizer para a gente? Eu sei que é muito difícil nesse momento, né? Talvez os casos ainda sejam casos ainda anedóticos em relação a infartos durante a pandemia de Covid, mas o que você pode dizer em relação à troponina? Essa é uma pergunta boa, porque o que tem acontecido, né? Por que os pacientes têm feito menos exame fora do CTI, né? Não só o eco, a beira do leito ou o raio-x? Porque existe uma preocupação natural da logística. Se eu pego um paciente COVID positivo e coloco uma tomografia, coloco uma ressonância, coloco uma hemodinâmica, você tem uma logística toda de parar elevadores, de parar a sala, de higienizar, e isso causa um grande problema, né, na logística do hospital. Então, nesses pacientes que têm troponina positiva, eu entendo que o critério para você avaliar a hemodinâmica e naturalmente acionar toda essa logística da mais alta complexidade seria a presença de alterações eletrocardiográficas. Então, quando você tem tipicamente uma troponina positiva, né, mas que você não tem uma alteração de infra ou de supra no eletro, isso tem que ser levado em consideração, que pode ser muito mais uma injúria do que efetivamente um quadro que te faça a hiperhemodinâmica, porque eu vou encontrar uma placa que será responsável que eu vou tratar. Então, acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Ou questões que fujam um pouco do que a gente está vendo no COVID, né? Que seria uma disfunção ventricular e choque, eventualmente, que aí você tem algo que está sugerindo. Mas aí a gente não pode deixar ter em mente que a presença de choque, disfunção ventricular e até supra no eletro pode ser miocardite, né? Mas aí eu acho que nesse caso não tem jeito, a gente vai ter que tirar essa dúvida na hemodinâmica e aí eu acho que a gente não tem como fugir. Mas aí cabe uma visão da sua instituição com o hemodinamicista, colocar o hemodinamicista junto da discussão, porque a logística ela toda muda nesse momento. Os elevadores do hospital passam a ser exclusivos para esses pacientes, a hemodinâmica vai parar, todo mundo vai ter que se paramentar, usar N95, usar o face shield, né, a máscara facial. Então isso tem que ser discutido sobre como levar esse paciente e fazer abordagens pontuais. Certo. E no paciente não COVID que interna por uma síndrome sem supra de ST, vocês acreditam que nesse momento nós devemos mudar um pouco a abordagem em relação ao tempo de abordagem invasiva nesse paciente? Ou continuamos seguindo os guidelines da Sociedade Europeia, Americana e Brasileira de que, por exemplo, um paciente de alto risco deve ir em 24 horas, intermediário risco em até 72 horas, ou seja, aquela receita de bolo que estamos aprendendo já ao longo dos últimos anos, ela vai servir também para esse momento? O tratamento será igual ou será diferenciado? Eu acho que se você consegue manter na sua instituição unidade coronariana, sem pacientes infectados, e esse paciente chega com uma apresentação clínica muito rica, operação dinâmica de eletro, uma primeira troponina de cara já muito elevada, o paciente já com múltiplas comorbidades, a gente deve continuar seguindo esse fluxo. Tá? Talvez de forma não tão rápida, como aquela estratificação urgente das primeiras 3 horas, mas talvez seguindo o fluxo de unidade coronária, sala. Mas se o paciente chega para você muito sintomático, eu acho que esse é um fluxo ainda a ser respeitado, porque, mais uma vez, se você demora a estudar esse paciente, ele é um paciente sabidamente muito alto risco, o tempo de permanência hospitalar vai acabar se estendendo num paciente que você quer poder tirar do hospital de forma mais rápida possível. Eu acho que nessa distinção do paciente, de forma prática, eu acho que a estratégia não muda, principalmente no paciente de alto risco ou muito alto risco, né? Então, quem seriam esses pacientes? Pacientes que estão com angina recorrente, que têm infra de ST, obviamente agora excluindo o supra de ST, que é um capítulo à parte. Seriam infra de ST, angina recorrente ou instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica, que a gente acredita que tem uma correlação isquêmica. Esses pacientes a gente não vai ter como mudar, porque o desfecho dele vai ser ditado pela doença coronária aguda, né? Então, esses pacientes vão para a hemodinâmica. Agora, eu acho que nos pacientes que são pacientes mais estáveis, que
tem uma dor no peito que se resolveu e que tem uma alteração enzimática, mas sem outras manifestações, a gente pode discutir efetivamente se vale a pena botar esse paciente na hemodinâmica ou não. O que eu acho que tem que ser pesado, e aí mais uma vez, cada instituição, cada médico vai ter que pesar o seguinte: se eu levo de uma forma conservadora, eu geralmente tenho um tempo de internação que pode se prolongar. Então eu vou poupar minha equipe de hemodinâmica, de disposição, a logística, mas talvez a internação dele seja 1, 2, até 3 dias mais demorada do que um paciente que eu coloco na hemodinâmica imediato, descubra que ele tem uma lesão única culpada, talvez uma direita, uma VP, que eu tratei esse paciente, não teve maiores repercussões, aí eu posso até ter uma alta precoce. Em 36, 48 horas esse paciente pode estar em casa. Então a gente vai ter que pesar, né? Eu acho que cada um vai ter que ter a sua vivência individual de como fazer. Eu te confesso que num local em que você tem uma hemodinâmica estruturada, eu seria favorável a uma estratégia invasiva, naturalmente, dos pacientes, e não colocar todos os pacientes com injúria, né, dentro da hemodinâmica, porque também a gente vai aumentar o volume de uma forma também que não traga benefício, mas poder definir rápido, eu acho que também é importante. Quanto mais rápido a gente girar leito, quanto mais rápido a gente poder devolver esse paciente para casa, menos recursos hospitalares e menos leito a gente consome no momento em que a dinâmica de leito está muito diferente. Pensando na rapidez de atendimento desse paciente, né, Bassam, uma coisa que a gente tem que voltar a falar e é muito importante, né, é no papel da angiotomografia na emergência. Né? Os pacientes que chegam com perfil de baixo, moderado risco cardiovascular, ainda que a gente sabe que talvez você não tenha diagnóstico de certeza que o paciente não seja de fato livre de infecção pelo Covid, devido ao tempo de latência entre a infecção e o início de sintomas, e pensando em expor menos, não só a equipe hospitalar, menos uso de EPI, eventualmente você consegue, com uma angiotomografia de coronária realizada no mesmo momento da admissão hospitalar, descartar uma hipótese diagnóstica e, consequentemente, dar alta mais rápido para esse paciente. Eu acho que a logística nesse momento é fundamental. Eu acho que todo mundo tem que entender que cada hospital tem a sua heterogeneidade, tem a sua peculiaridade. Eu acho que a gente precisa criar rapidez e agilidade no processo. E cada um vai entender como a logística da sua instituição funciona melhor. A gente não vai ter uma receita de bolo para todos, mas como a gente pode ser rápido no processo e manter a segurança dos pacientes. Mais uma vez, a gente não pode deixar de oferecer a essas pessoas o que é o melhor para ele. E de nada adianta a gente preservá-lo de Covid, mas ter um desfecho cardiovascular. Poderíamos então tentar passar mais ou menos uma receita para, de acordo com a gravidade do paciente? Então, pergunto a vocês, paciente de baixo risco, dor no peito na emergência com baixo risco, troponina negativa, eletrocardiograma normal, com fatores de risco para a doença coronariana. O que seria melhor nesse momento para o paciente? Eu acho que se você não tem um diagnóstico de infarto estabelecido, né, a troponina negativa nesse paciente, esse paciente para mim tem que ter uma estratificação não invasiva rápida. E nesse caso eu acho que a angiotomografia ela seria um divisor, porque você vai ter pessoas que vão ter dor no peito, que você vai talvez ser o equivalente anginoso, e quando você vai eventualmente para a angiotomografia não tem lesão. Então mesmo nesse caso, eu tenho segurança de mandá-lo para casa. Ele pode ir para casa e ser medicado até em casa, acompanhado em casa. Então eu acho que no paciente de baixo risco, que você não tem um infarto documentado, quanto mais rápido puder documentar o que está acontecendo e dizer se eu tenho ou não tenho doença coronária, eu acho que é... E você acha razoável, Bassam, que esses pacientes de baixo risco, volto a falar, curva enzimática toda negativa, eletro não muda, a dor no peito passou, de liberar esse paciente durante a pandemia, que é uma situação atípica, liberar esse paciente mais rapidamente, até mesmo sem estratificação? Não seria um cenário, eu diria, de grande risco, né? A gente já tem várias séries, né, da própria Sociedade Europeia de Cardiologia, de que quando você tem a troponina ultrassensível negativo, a taxa de evento desses pacientes é muito baixa. A gente vê isso na prática. Então esse paciente poderia até ser revisto ambulatorialmente, com uma angiotomografia solicitada ambulatorialmente. Não estaria errado, né? Até porque se você, para conseguir uma angiotomografia, precisa de, às vezes, um dia que ele durma no hospital para fazer, porque eu não tenho de imediato, então isso tem que se pesar quanto a isso. Então, a troponina sendo negativa, e você não tem alteração eletrocardiográfica, como você falou, eu não tenho critérios de alto risco. Então, eu não tenho critérios que digam que esse paciente tem um risco maior em 7, 10, 15 até 30 dias. Então, eu poderia ser conservador com ele e mandá-lo para casa precoce. Talvez seja uma estratégia interessante. Eu tenho no grupo que trabalho, tenho orientado alguns pacientes que chegam nesse perfil, tropo negativa, eletronormal, com fator de risco. Eu até peço, olha, vamos encarar com uma possível doença coronariana, mas sem critérios de alto risco. A gente medica esse paciente com estatina, eventualmente aspirina, beta-bloqueio e pede para ele voltar a um ambulatório assim que possível, manter consulta com o médico assistente. Essa é uma opinião pessoal, talvez isso também possa ser uma opinião de vocês, eu não sei.
mas no baixo risco a gente fica mais à vontade. Eu acho que realmente no alto risco, a troponina positiva, dor no peito e infra de ST, realmente que acho que a conduta talvez ela não deva mudar, e sim mudar o momento apenas da estratificação, talvez aguardar algumas horas, esperar esse paciente chegar na unidade, conhecer um pouquinho melhor desse paciente, saber se ele é Covid positivo ou não, se ele tem algum sintoma gripal. Essa talvez seja a ideia. Eu acho que a mensagem principal que fica é realmente que os setores de cardiologia, os setores de terapia intensiva e emergência, mais do que nunca, devem conversar entre si, né? Deve haver uma centralização para um diálogo recorrente, porque tudo aquilo que fazíamos antes dessa pandemia acaba mudando em virtude das logísticas diferentes, os tempos de hemodinâmica diferentes, as vagas de terapia intensiva, as vagas da unidade de internação. Então, a mensagem que eu posso passar aqui como moderador é que todos os serviços devem se unir para que a gente possa efetivamente passar o melhor tratamento, a melhor conduta para o paciente. Gostaria de encerrar aqui esse nosso bate-papo e passar a palavra final para o Bassan e para o Felipe, agradecendo muito essa brilhante exposição e que eles possam passar algumas mensagens finais rapidamente do que eles acham de mais importante nesse momento. O momento é difícil, porque a gente, o médico, está na linha de frente desse processo. A gente vai ser o protagonista e vai ser praticamente o coordenador desse processo nas próximas semanas e meses. A gente vai ter que ter muita resiliência e o que eu acho que é importante para todos é não deixem de se equipar. Tá? Sempre que vocês forem atender os pacientes, use o equipamento necessário para cada cenário, porque a gente precisa continuar íntegro e trabalhando na linha de frente. Pegando o carona do que o Bassan falou e pensando mais nós na classe dos intervencionistas, a gente tem uma maratona para correr, as equipes são pequenas, somos poucos intervencionistas no estado do Rio de Janeiro principalmente. É fundamental que a gente use o EPI de forma mais assertiva possível, que isso vai provocar de repente um porta-balão de 5 a 10 a 15 minutos. Não é hora para a gente pensar única e exclusivamente nisso, a gente tem que pensar em se proteger para continuar atendendo esse paciente ao longo dos próximos meses, que deve ser o tempo de permanência dessa pandemia.